Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Estou dando sequência ao vídeo sobre o casamento. Eu cortei o vídeo em duas partes para não alongar muito o vídeo, para não ficar um ensino muito maciço. Então, em dois vídeos separados, fica melhor, que a pessoa acompanha um, depois, mais tarde, já mais descansado, acompanha o outro vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui, ele é a sequência do outro vídeo que eu estou falando sobre casamento, tá? Então, vamos fazer mais uma oração, porque quanto mais oração, mais comunhão com Deus, né? Para o Senhor, essa oração não tem o objetivo de anular a primeira não, tá? Essa oração é uma continuação da oração do trabalho, para dar sequência ao trabalho para o Senhor falar mais com a gente, que é a oração que a gente está sensível à voz do Senhor Deus. A gente estuda a palavra, tem a palavra no coração e busca a direção de Deus em oração. Você se reveste com a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calça os pés com a preparação do evangelho da paz, abraça o escudo da fé, o capacete da expressão, a espada do Espírito, amor com a palavra, estudou a palavra, depois você ora para pregar com poder, né? Em comunhão com o Senhor Deus. A diferença de Jó e os amigos dele é que os amigos dele só tinham o conhecimento da palavra, estudava mais com ninguém a palavra. E Jó não, Jó, além de ter conhecimento profundo da palavra, é um homem de oração também. Então a oração é muito importante junto com o conhecimento. O conhecimento é bom, mas tem que ter oração. Conhecimento sem oração fica ineficaz. O conhecimento aumenta a fé e a oração fortalece a fé, tá? Então, quem tem conhecimento e ora tem mais vantagem do que quem só tem conhecimento, tá? Que o Senhor Deus tem que estar na direção do trabalho, aí sim os resultados são benéficos aí, né? O conhecimento e oração, não pode tapar. Armadura de Deus e oração, tá? Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu coloco mais uma vez na tua presença, Senhor, para que o Senhor continue, Pai, falando conosco, Pai, através, Senhor, da tua palavra. O Senhor falou muito no outro vídeo sobre a palavra, Pai, o Senhor me usou, e agora eu peço que o Senhor continue me usando, Pai, segundo a eficácia do teu poder, através do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo me use, Pai amado, Senhor, para pregar a tua palavra, transmitir esse estudo, Pai, para ser dirigido pelo teu Espírito Santo, Pai amado, que eu possa estar alinhado com o teu Espírito Santo, vai pregando, Senhor, sob a direção do teu Espírito Santo, para que o teu nome venha ser glorificado através desse estudo, Pai, Senhor, e venha trazer louvor e glória para o teu nome. Peço que o Senhor fale com cada um através desse ensinamento, Pai amado, o Senhor abre o entendimento das pessoas que têm acesso a esse ensinamento sobre o casamento, e peço que o Senhor me conduza nesse ensinamento, me dirigindo. Continua, Pai amado, Senhor, freando as forças do mal, afastando toda a maldade, toda a força do maligno, das trevas, das potestades, Senhor, que vem interferir esse trabalho, Senhor. Fecha a boca do leão, Pai amado, Senhor, não permite que o inimigo venha atrapalhar esse trabalho, que o inimigo está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu estou pregando a sã doutrina, a verdade, e o inimigo se levanta mesmo, Pai amado, Senhor. Se eu estivesse pregando cerveja, bebida, fornicação, estava a paz, mas por pregar a verdade, nós somos perseguidos. Eu prefiro ser perseguido do que ser um covarde, Pai amado, Senhor. Ser um tímido que está lá, os medrosos, os covardes, os tímidos não entram no reino do céu. Mas aquele que persevera até o fim, peço que o Senhor me dê autoridade, ousadia através do Espírito Santo, para pegar a tua palavra, para cingir meu nome com a verdade, com a coragem da justiça, calço meus pés com a cruz da paz, me abraça com o escudo da fé, coloca a minha capacidade da expressão e a espada do Espírito, amado Senhor. Eu oro para o Senhor que você me leva a pregar com poder, com autoridade, para que o nome venha a ser glorificado para trás desse estudo, que é o mês de setembro, está falando sobre sexo. Então, estou abordando sobre casamentos, sobre fornicação, sobre término, e eu peço que o Senhor me dirija nessa ministração, nesse estudo, para agora o teu nome. Amém. Amém, irmão? Vamos passar por isso daqui. Então, casamento. O casamento de israelitas com estrangeiros proibido. Então, casamento com estrangeiros. Então, o casamento de israelitas com estrangeiros proibido. Então, Deus proibiu aqui o casamento, pois é, com estrangeiros. Estrangeiros que eram? Eram os amonitas, eram os midianitas, eram as filisteias, dos homens trazer as mulheres estrangeiras para eles e dar as filhas dele para os homens estrangeiros ali. Então, não é para entregar, não. É proibido. E hoje em dia está a mesma coisa. Crente, ele casa com crente. Né? Homem temente a Deus, casa com mulher temente a Deus. Mulher temente a Deus, casa com homem temente a Deus. Senão é julgo desigual. O homem temente a Deus casa com a mulher que é do mundo, que não obedece a palavra, que não guarda os mandamentos, é julgo desigual. Da mesma forma, a mulher é crente, ela é temente a Deus, ela guarda e obedece os mandamentos, ela é de oração, ela lê a Bíblia, ela é de oração.
ela casar com um homem que é do mundo, um homem que não é temente a Deus, que não guarda os mandamentos, é julgo desigual, vai dar problema. Alguém pode perguntar assim, mas lá em 1 Coríntios capítulo 7, falar que se o homem, se o incrédulo quiser consentir, que fica com... Se a mulher incrédula quer consentir ficar com o irmão crente, é para deixar ficar, porque o incrédulo é santificado pelo irmão crente. E os filhos também, de outra forma, os filhos seriam impuros. Ou de outra forma, aí, no caso, o homem é incrédulo, ele consente ficar com a mulher crente, não é para separar. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo ali, mais ou menos, do 10 ao 12 em diante. Então, se a mulher incrédula consente em ficar, o homem incrédulo consente em ficar com a irmã crente, não para deixar ficar, porque o homem incrédulo é santificado pela mulher crente. E os filhos também, desse ponto. Mas esse aqui é que os dois eram do mundo, antes de conhecer Jesus. Então, pô, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele fala assim, esse ensinamento ele não é de Jesus, é dele, porque ele não citou essa parte, só que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso aí, tá? Então, veja bem, os dois eram do mundo, tanto o homem como a mulher era do mundo, e o homem e a mulher do mundo. Aí, por exemplo, assim, o homem pegou, recebeu Jesus como Salvador, se converteu, se tornou crente. Então, não era para divorciar da mulher incrédula. A mulher que consciente de ficar com o marido crente, que acabou de se converter, então é para ficar, porque o marido incrédulo ia santificar a mulher incrédula e os filhos também. Tem uma influência positiva lá. Da mesma forma, os dois eram do mundo, tanto o homem incrédulo e a mulher também era incrédula, era do mundo. Era o católico romano, era do espiritismo, ou era ateu, mas aí a mulher crente aceitou Jesus como único dela, recebeu Jesus, não é filho de Deus. Então, aí o homem incrédulo consciente em ficar com a irmã crente, aí é para a mulher crente aceitar, que a mulher crente vai ser uma influência positiva para o marido dela incrédulo e para o filho crente, não é para separar, entendeu? Porque tá aquela discussão lá, agora se você é crente, então vou casar, vou separar dessa mulher crente e vou casar com a mulher crente, a mulher também. Agora eu sou crente, vou separar desse marido crente e vou casar com o irmão crente. Não, é para continuar, tá? Que tem coisa positiva lá. Aí se, por exemplo, assim, o marido que se tornou crente, aí tem a mulher crente, ela não quer aceitar a fé do marido e quer separar, aí o apóstolo Paulo falou assim, que é para deixar ela ir embora, porque Deus não chamou para paz, porque se o marido crente quer obrigar a irmã crente, a mulher do mundo, a ficar com ele, e a irmã do mundo quer ficar, vai tornar um clima insuportável, então chamou para paz. Então a mulher do mundo vai embora, o marido continua fiel ao Senhor Jesus, só que assim, o marido crente, ele não vai casar com outra mulher crente, ele vai ficar solteiro. Se a mulher quiser voltar, a mulher do mundo quiser reconciliar com ele, reconcilia, mas ele vai ficar solteiro, porque segundo casamento é só caso de viuvez, tá? Tá no versículo 39 do 1 Coríntios capítulo 7, e também tá em Romanos, Romanos capítulo 7, do versículo 2 em diante, tá? É só em caso de viuvez que pode ter um seguramento. Você pode ver aqui 1 Coríntios 7, do versículo 10 até o 12 ali, mais ou menos, aí fala assim que a mulher não se divorcia do seu marido, e se masturbar e fica sem casar, tá? Então, casa segundo lá na escola de beleza. Da mesma forma, o marido se tornou crente, daí a mulher se tornou crente, aí o homem não aceita a fé da esposa que se tornou crente, e ele fala que ele embora, deixa aí, porque a gente chamou para paz. Então não é para ir atrás não é obrigado a reatar o casamento. Ele foi embora, você não pode fazer nada, não é obrigado a reatar o casamento. Só que ela vai ficar sem casar, porque segundo o casamento só caso de viuvez. Segundo o telefonema que ele morreu, ele pode casar. Da mesma forma, o outro também. A mulher incrédula foi embora, segundo tudo que ela partiu, ela pode ter o segundo casamento. Só que hoje em dia está uma bagunça. Então quem está divorciando, passou, está divorciando e está cumprindo o segundo casamento, tá, irmão? Então prega a verdade, aí as pessoas não gostam, tá? Aí vai procurar uma porção de mestres que prega coisas, uma porção de coisas que concordam com os pecados deles, né?
Mas aqui não, aqui vai comer para Deus, porque eu vou ficar livre do sangue das pessoas lá no trono branco lá, tá? Então tá aqui, ó. Casamento de israelitas com estrangeiros proibidos. Vamos lá, essa referência. Gênesis 24, Gênesis 24, o versículo 3. Abraão falando para o servo de Eliezer. Diz aqui: disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa. O versículo 3 agora. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habita. Então não podia tomar a filha dos cananeus do meio que habita. Então essa seria da parentela dele. Então, crente casa com o irmão crente casa com a irmã crente, e a irmã crente casa com o irmão crente, tá? Não pode casar com pessoas do mundo, não. E então não vai casar com cananéias, não. Então, o irmão crente vai casar com cananéias, e nem o irmão crente vai casar com cananéias, com filisteias, com moabitas, com eles, que essas mulheres vai perverter o coração deles, viu? Perverter o coração do homem mais sábio da Bíblia. O Salomão tinha 700 esposas e 300 perverteu o coração dele na velhice lá. E o Senhor Deus apareceu 2 vezes para ele lá, e ele não quis se arrepender. Sabe que ele agradou as esposas estrangeiras deles, sacrificou os filhos dele a Moloque, né? Porque sabemos que para Salomão Salomão expandiu o império dele, e para expandir o império era necessário finalizar o acordo casando com a filha do rei. Então o Salomão ele construiu muitos casamentos para expandir o império dele ali. Então foi muitos casamentos, foi 700 esposas e 300 concubinas, 300 amants. E então o homem crente não vai casar com cananeia, não. E mulher crente não casa com cananeu, não, tá? Filisteu, canais, não. Não tem parte com Deus. Tem mais aqui? Eu prego para Deus, ninguém gosta, não. Nem os mundanos gostam. Aqui, que é crente que não gosta de estar para Deus, é crente mundano. Não foi justificado. De israelita com estrangeiros proibidos. Então, o que tem mais aqui? 28.1, vamos lá? 28.1, Gênesis 28.1, só passar sem falar muito, tá? Para dar tempo de passar todo o estudo aqui, é muito estudo amplo, então eu quero ver se eu passo tudo nesse vídeo. 28.1, proibido, casamento, israelitas proibido com estrangeiros. Isaac chamou Jacó, o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Cananéia, não toma de Cananéia, não. Mas aqui, também, Deuteronômio 7.3. Deuteronômio 7.3, ali proibindo o povo israelita de casar com mulheres estrangeiras, povo estrangeiro. Deuteronômio 7.3. Então aqui, ó, casamento de israelitas com estrangeiros proibido. Deuteronômio 7.3. Diz aqui: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos. Viu? Ó, um pouquinho antes aqui, ó. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente a destruirá as nações. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos. Proibido o casamento com estrangeiros. Também tem Josué, associações más, viu? Josué 23.12, vamos lá, Josué 23.12. Josué 23.12. Diz aqui: se porém de alguma maneira vos desviar e vos achegar ao resto destas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede. Então, mulher crente casando com mulher do crente, vai se tornar laço e rede para essa mulher. Então, da mesma forma, homem crente casando com mulher inclinando naquele a Deus, essa mulher vai ser laço e rede para esse marido crente aí, tá? Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede, açoite, as vossas larguras, tá? E espinho em vossos olhos, vai ser espinho em vossos olhos, vai ser espinho em vossos olhos.
o inimigo quer espinho nos nossos olhos. Vai causar humilhação, espinho causa humilhação e dor. Então, um crente casando com uma mulher crente, essa mulher vai causar dor e humilhação por cima do crente, da mesma forma. A mulher crente, temente a Deus, guarda os mandamentos, obedece a palavra. Caso com um homem que não é crente, um filisteu, um cananeu, esse homem vai ser espinho e laço para essa mulher. Vai causar dor e humilhação para essa mulher crente, viu? Então é para de tormento. Casa com um homem temente a Deus, mulher crente, e homem crente, casa com mulher temente a Deus. Aí é julgo igual, aí vai dar certo. Né? Temente a Deus, porque tem muitos crentes que não são temente a Deus. A igreja está abarrotada de pessoas aí, mas a maioria não é crente temente de Deus, não. A maioria pratica fornicação, adultério, não obedece a palavra, é religioso. Canta bonito na frente lá, tem voz bonita, mas não consagra em santidade, não. Tá, é religioso. Só tem aparência de crente, mas é religioso. É fornicador, fala palavrão, briga. Escolha bem porque você vai casar aí, meu irmão. Escolher bem não é morar junto aí, com o outro pastor lá, defendendo aí, que negócio de ficar, conhecer intimamente, para ter uma garantia se vai dar certo ou não. Vamos lá. E por aí, de alguma maneira, vamos estar aqui. Vamos continuar aqui o estudo aqui. Também aqui, casamento, Josué 23:2, também Esdras 9:12. Esdras 9:12, casamento proibido, ó. Eu falei de Esdras no último vídeo lá, que o povo lá ficou 70 anos no exílio, foi levado lá, que eu falei para os irmãos, em 65, a primeira deportação, o rei Joaquim, depois em 597, o rei Joaquim, depois em 586, o rei Zedequias, levou em inteira deportação, com 70 anos no exílio ali, foi cruzado por profeta Jeremias, depois de 70 anos, o Medo Persa conquistou a Babilônia, decretou a volta dos exilados. Chegou lá, trouxe de volta, vieram de volta os exilados, aí o Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém, vinha lá para ensinar o povo, da escriba, e também era sacerdote responsável para ensinar a lei. Então o sacerdote tinha essa função de fazer o sacrifício e ensinar a lei, tanto o sacerdote como o levita. Então o Paulo não ficou te ensinando não. Aí daqui a pouco o povo voltou a contrair com os casamentos mistos, né? E não aprenderam a lição. Tem pessoas que é obstinado, né, irmão? Aqui, ó, Esdras 9:12. Vamos lá, Esdras 9:12. Esdras 9:12. O nome Esdras significa o Senhor ajuda. E o nome Neemias significa o Senhor consola. Na Bíblia hebraica, tanto Neemias como Esdras é um livro só. Vamos, o Esdras 9:12 vai falar aqui. Esdras 9, Esdras 9:12, Esdras 9:12, aqui rapidinho, 9:12, aqui. Portanto, as vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tornareis para os vossos filhos. Jamais procureis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre, tá vendo? Fala um pouquinho isso aqui, ó. Diz aqui, ó. Agora o nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos teus mandamentos, pois deixou os mandamentos, seu Deus, obstinado. Isso que foi depois do exílio, lá 70 anos, sofreu lá. Foi lançado no território de Satanás, né? Que a Babilônia foi recebido para ser o chicote do seu Deus aí, para disciplinar o povo, né? Usou lá para disciplinar o povo lá, humilhou lá na Babilônia lá, e o povo não aprendeu com a humilhação. Diz aqui, ó. Agora o nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de seus servos, os profetas, quando disseste, a terra em que entrais para a possuir está contaminada pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Portanto, as vossas filhas não dareis aos seus filhos, e as vossas filhas não tomareis para os vossos filhos. Jamais procureis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra e a deixeis por herança. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e das nossas... Então, está falando aqui, tá? Vamos continuar o estudo? Também, ó, casamento proibido. Das 9 tem Neemias 3:5, tá? Neemias 3:5. Quer dizer,
povo se afastou um pouco, o povo, onde a revelação divina, o povo se desvia, tá? É Provérbios 29, onde na profecia o povo se desvia. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés ficou lá os 40 dias lá, falando com Deus, para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Aí o povo ficou lá, falou assim, onde está esse Moisés? Eu não sabia o que aconteceu com Moisés. Aí falou para construir um Deus para eles. Aí Abraão foi obedecer o povo e construiu o bezerro de ouro lá. Onde é a profecia, o povo se desvia. Só foi o Neemias virar um pouco as costas, cuidar dos negócios dele lá no Império Persa lá, que é o Ciro está dominando ali. Aí o povo se desviou, né? Não pode virar as costas nem um minuto, o povo se desvia, né? Para as crianças, Neemias 3:5. Pode xingar, eu não ligo não. Repreendi-os e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Eles arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais às vossas filhas e aos filhos deles, e não tomareis mais as filhas deles, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Falei, vamos continuar o estudo? Então está aqui, casamento de israelitas com estrangeiros proibido. Agora aqui, é símbolo da união de Deus com o seu povo. Então é símbolo da união de Deus com o seu povo, o casamento, tá? Por isso que fala do adultério espiritual. Está lá em Tiago 4:4, né? Adultos e adultos, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Aqui, ó, simbólico da união de Deus com o seu povo. Então é simbólico. Isaías 54:5. Vamos lá. Só passar as referências aqui, para não estender muito um tempo, não ficar um ensino muito maciço, né? Vamos lá, Isaías 54:5. Diz aqui, vou pegar direitinho para não errar o lugar. Aqui é simbólico, 4:5. Pois o teu Criador é o teu marido, tá vendo? Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então veja bem, pois o teu Criador é o teu marido. Então o casamento tem um símbolo de casamento, um símbolo da união com Deus e o povo dele. É a mesma coisa, no Testamento. A noiva, o que? A noiva é a igreja. E o noivo, o que é? É o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo está aqui na terra adornando, preparando uma noiva sem ruga e sem mácula para se encontrar com o noivo. Então a noiva não pode se contaminar com o mundo, com os valores corruptos desse mundo. Só que a noiva está se prostituindo com o mundo, está aceitando os valores corruptos do mundo, está se prostituindo. Então não pode. Então a noiva se mantém imaculada, virgem, né? Então a noiva está se prostituindo com o mundo. A partir do momento que a noiva aceita o relativismo dentro da igreja, aceita o inesperado dentro da igreja, aceita se divorciar e contrair um segundo casamento, está trazendo valores corruptos, porque esses são valores do mundo. Então está se comprando com, então está se tendo uma prostituta. Então o Espírito Santo está adornando uma noiva para apresentar imaculada, sem ruga e sem mancha, para se encontrar com o noivo, tá? Então está aqui. Vamos continuar aqui, que é aqui que está falando. Ó, casamento. Então tem o 62:3 também, vamos lá, 62:3. Tem uma alegoria aí que é símbolo da união de Deus com o seu povo. O casamento, 62 e o 5. Vamos lá, 62:5. Diz aqui. Mas a gente chama de boca aberta, mas eu não tô nem aí, eu quero agradar o seu Deus. Pode chegar à vontade, pode chegar à vontade. E tá me xingando também, é uma prova que Deus tá no negócio, né? Pode ser com a grade coçando os ouvidos, aí tá recebendo elogio. Aí ele fala, é para elogiar, é bajular, né? Ó, como a jovem se casa com uma donzela, ó, como o jovem, Isaías 2:5, como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Isaías 62:5. Como o jovem se casa com a donzela, virgem, né? Assim os teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus, tá? Então a noiva é virgem, né? Não é prostituta não, se contamina com o mundo não, tá? Se contamina com o mundo não. Vamos continuar aqui? Jeremias 3:12, uma alegoria aí, uma metáfora do casamento. Jeremias, aqui, Jeremias 3:14.
Então, uma alegoria aí. Uma alegoria aqui que fala para os irmãos. É um símbolo da união de Deus com o seu povo. Casamento, símbolo da união de Deus com o seu povo. Jeremias 3 e o versículo. Aqui, Jeremias 3 e o 14. Diz aqui. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei, eu vos tomarei, e de uma cidade e a 2 de cada família vos levarei a Sião. Desposar é casar. Tá? Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei, é casar. Oséias 2,19. Oséias 2,19 também fala sobre casamento, que é uma união simbólica entre Deus e o seu povo. Oséias 2 e o 19. Eu vou falar aqui. Eu te desposarei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Também Mateus 22, 2. É um símbolo. Mateus, já é Novo Testamento agora, Mateus 22, 2. Mateus 22, 2. Então tá aqui. Símbolo da união de Deus com o seu povo. Mateus 22, 2. Diz aqui. O reino dos céus é semelhante ao rei que comemorou o casamento de seu filho. Tá? Vamos continuar aqui. Também 25:10. Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de casamento e fechou a porta. Essas virgens aqui eram as damas de honra, né? Damas de honra do casamento. Está falando do quê? Da palavra das virgens. Então essas aqui são as damas de honra. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Aqui essas virgens são as damas de honra, tinha as insensatas e as loucas. Vamos continuar aqui? É muita coisa para passar, então não dá para colar muito explicando, né, irmão? Tem mais aqui, Apocalipse 25:10. Então, aqui é o que? É um símbolo da união de Deus com o seu povo, casamento. Apocalipse, vai falar aqui Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, Apocalipse 19:7. Aí, já a boda do cordeiro. É nessas bodas daqui, vai ser o quê? Vai ser dado o quê? Os galardões, as recompensas para aqueles que foram diligentes aqui na terra, que usaram os seus dons, o seu tempo de forma diligente, usou o seu dinheiro, usou o seu tempo de forma diligente, servindo, usou a mordomia, o seu corpo, não é nem que o seu corpo é uma mordomia, tá? Estou lá em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6. E também é uma mordomia. Então o seu corpo não é para prostituição, não é para fornicação, não é para ver união instável, demasiado amigado, não é para conteúdo, não é para prostituição, não é para pornografia, não é para masturbação. O seu corpo é o templo do Senhor, é a morada do Espírito Santo, é a mordomia, você serve a Deus com o seu corpo. Então vai ser resultado do seu corpo também, tá? Então você é espírito, alma e corpo. Então você foi comprado no leilão, o seu corpo é do Senhor. Então os membros de Cristo não é para se unir uma prostituta. Ao unir o membro de Cristo com uma prostituta, está unindo Jesus com uma prostituta, porque o corpo é membro, o nosso corpo é membro do Senhor Jesus Cristo. Então está unindo o membro de Cristo a uma prostituta. Então vai destruir o corpo. Então, quer dizer, a mordomia do Senhor, não é seu. O corpo não é seu. Você entregar para a prostituta, comunicação. Se não gostar do ensino aí, é a coisa que eu estou falando. Eu estou lembrando o sangue de você da minha mão. É uma verdade, irmão. Aqui. 19:2. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos, julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Só pegar o lugar certo aqui. É o 19:7, versículo 7, ó. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes glória,
pois são chegadas as bodas do cordeiro, e já a sua noiva se aproximou. Que eu falei, as bodas do cordeiro. Que as bodas do cordeiro são chamadas para ir para o cordeiro, as pessoas rejeitam, né? Do cordeiro é para a presença do Senhor, e a pessoa não quer saber. E o Senhor é o ensino da palavra. O ensino da palavra tem um objetivo do quê? De trair as pessoas para a presença do Senhor. Né? Não chama um religioso que vai por lá, que não pede culto, que canta bonito, uma voz bonita, que fala muito bem, é para ter para a presença do Senhor. Porque tem muita pessoa que canta na igreja, no coral, que prega, mas está em fornicação, está no segundo casamento, é para chamar para a presença do Senhor. O objetivo do ensino é isso, é trair para a presença do Senhor. Né? E para o Senhor o quê? É obedecer na palavra. Aquele que me ama, guarda o mandamento. Não é religioso, não. O povo está transformando ao templo num correio de ladrões, um esconderijo de ladrões. Né? Estamos seguros, deixa quebrar metade dos mandamentos e falar assim, estamos seguros para continuar nos pecados. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Estamos seguros para continuar pegando. Está um talismã, né, um correio de ladrões. O Senhor me refúgio por talismã, mas não é escolher de ladrões, não. Está em Jeremias, no capítulo 7, também em Jeremias, no capítulo 26. Tem mais? Vamos lá puxar aqui. Agora vamos lá, ó. O casamento da viúva de um parente. Não, o casamento da viúva de um parente era a lei do liverato. O que é a lei do liverato? Assim, tinha lá a mulher casada lá, aí o marido dela morria, dessa mulher, lá em Israel. Então, o casal de israelita. Então, o marido da mulher morria e deixava filhos. Aí, morava junto, a mulher e o marido e o irmão moravam junto. Aí o marido da mulher morria sem deixar filhos, aí o cunhado ia cumprir a lei do liverato, que ia casar com a cunhada, ia dar filhos pro falecido, tá? É a lei do liverato, tinha lá em Israel. Então ali o Herodes Antipas, ele não estava fazendo a lei do liverato, por quê? Porque o irmão dele era vivo ainda. Então ele pôs o Herodias, e ele tinha uma bagunça também, né? Porque a Herodias, na verdade, era sobrinha tanto do Herodes Filipe, como do Herodes Antipas. Tinha uma bagunça aqui também, mas está falando que o Filipe é meu irmão do Herodes Antipas. Então o Herodes Antipas convenceu Herodias a ser do meu irmão dele, Filipe, e para abrir caminho se divorciou da esposa dele. Aí casou com Herodias aí. Então o João Batista censurou esse casamento. Esse casamento não é lícito, não tinha lícito possuir a esposa do seu irmão, porque era vivo ainda. Então, quando morria, pela lei podia. Vamos mostrar aqui o lugar aqui, a lei do liberato. Está aqui, ó. Casamento das viúvas de um parente. Deuteronômio 25:5. Vamos lá. Deuteronômio 25:5. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 25:5. Diz aqui. Ó, a lei do liverato. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não poderá casar-se com um homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá como mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, tá? Vamos continuar aqui. Casamento da viúva de um parente. Então tem mais aqui, Ruth 3:9. A Ruth 3:9 também. Ruth é uma moabita, uma mulher estrangeira. Ela casou com um parente próximo. Vamos correr aqui, Ruth 3:9. Vamos lá, Ruth 3:9. A Ruth aqui, irmão, ela tudo indica que é a mulher virtuosa do provérbio 31 é a Ruth, porque, para quem não sabe, Ruth é uma mulher espetacular, né? Fiel à nora dela, trabalhadora, obediente, e ela, né, e fala que Provérbios foi escrito depois de Ruth. Então tudo indica que, na minha Bíblia de estudo, falando que a mulher virtuosa do provérbio 31 é a Ruth, a moabita Ruth. Vamos lá. Ruth, o casamento aqui, da viúva, Ruth 3:9. Ruth 3:9. O nome de Ruth significa amiga, tá? Ruth significa amiga. Ruth 3:9. Vamos lá. Ruth 3:9. Ruth 3:9.
Opa. 3:9. Os seus, Ruth, o 3:9. Perguntou ele, quem és tu? Disse ela, sou Ruth, tua serva. Estende, ó, sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Então, tu tá falando aqui de estender a tua capa? Estou aqui, ó. Perguntou ele, quem és tu? Tá? Quem perguntou foi Boaz. Quem és tu? Disse ela, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. Estender a capa sobre a tua serva é um pedido de casamento. Então percebe? Então Ruth, ela obedecia a Noemi. Noemi tem toda a história, né, irmão? Que Belém é pão, né? A terra do pão. Então, uma fome muito grande. Aí o marido de Noemi foi para a terra de Moab. Ali o marido de Noemi morreu. Também os filhos da Noemi se casou com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth. Ali também os filhos de Noemi morreram. Aí ficaram viúvas, tanto Noemi como as noras dela. Ela ficou sabendo que na terra do pão, Belém, estava tendo fartura. Então elas foram voltar lá. Noemi foi voltar lá para a terra dela. Noemi está tentando convencer as noras dela a voltar para a terra dela, para o dela. Aí a Orfa pegou e voltou. Aí Ruth pegou, continuou fiel lá, não quis voltar não. Onde você está lá, quer ser fiel, com as palavras. Aí foi lá para a terra do pão. A Noemi, o nome Noemi significa agradável. Depois não me chama Noemi, me chama Mar, porque Mar é amarga. E a Ruth pegou, e a Ruth foi lá, mas foi tudo orientação do seu Deus, tudo aconteceu no livro de Ruth lá, tá? Então a Ruth por acaso entrou no campo de Boaz. O Boaz era um homem, ele tinha bastante propriedades, entrou lá. Aí na lei falava que assim, as pessoas lá podiam colher as espigas que caíam no chão. Então as espigas no chão era para quem? Para as viúvas, para os órfãos, para os pobres. Então caía no chão, então podia pegar aqui no chão. Então a Ruth está lá catando lá as espigas que iam no chão. Aí foi lá, aí entrou no campo, sem querer entrou no campo de Boaz, mas foi orientado por seu Deus, tá? Aí chegou lá, aí o Boaz chegou lá, um homem decente, o Boaz, com todo mundo lá e tal, respeitado. Ele falou, quem é essa daí? Ela, desde cedo está trabalhando aqui até agora, né? Aí o Boaz gostou dela, falou, deixa de propósito que algumas espigas lá para ela gastar. Ela agradou lá o Boaz. Aí ela foi lá, comeu lá, daí a Noemi, ó, o homem gosta de você. Continue no campo dele, não vai para outro campo não, porque o estrangeiro podia ir lá e ser abusado sexualmente por outros homens, tá? Ele é perigoso. Daí conquistou o coração de Boaz. Aí que está falando aqui, que foi orientada por Noemi para ir lá, descobriu que ele é resgatador. Aí foi lá e quando foi para esse capa, é um pedido de casamento. Capa é pedido de casamento. Aí pediu lá e o Boaz estava interessado na Ruth, e a Ruth, né? A Ruth era nova, o Boaz um pouco de idade. E, quer dizer, uma mulher trabalhadora, uma mulher obediente, a Ruth, a moabita, uma estrangeira, e foi de Ruth que veio a descendente. Veio o Senhor Jesus, né? E Ruth era bisavó de Davi. E de Davi nós sabemos que veio a descendência do Senhor Jesus, né, irmão? A Ruth aí, a moabita. Vamos continuar aqui, viúvas, aqui. Da viúva e de um parente. Então, que da Ruth 3 também, Ruth 4:10. Vamos a Ruth 4:10. Diz aqui. Também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido, sobre a sua herança, para que o nome dele não desapareça entre seus irmãos e dos registros da cidade. Disto sois testemunha hoje. Então chegou para o juiz lá. Inclusive tinha um homem na frente lá, então o Boaz era um homem muito assim, honesto também. Quer dizer, deu certo, uma mulher trabalhadora, uma mulher era moabita, mas uma mulher de Deus, né? E uma mulher trabalhadora, uma mulher obediente, o seu Deus será meu Deus. Ela não falou para mim, uma mulher decente, trabalhadora, uma mulher temente a Deus, obediente à sogra dela. O Ruth também é um homem decente, também é um homem amado ali para as pessoas, e ele se segue, podia passar na frente do outro lá, chegou na frente,
Ele falou, não, vamos lá. Se ele deixar, ele não quiser, eu assumo a viúva. Daí chegou os juízes aí que apostam, e foi isso aqui, ó. Foi isso aqui, o 10, ó. Também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido, sobre a sua herança, para que o nome dele não desapareça entre os seus irmãos e dos registros da cidade. Disso os dois testemunhos, tá? Então tá aqui, vamos lá. É do falecido. Da viúva de um parente. Então tem Mateus 23, Mateus 22, 24. Vamos lá. Vai falar aqui da lei do liberato. Mateus 22. Tudo isso aqui é a lei do liberato. Estou falando de viúva, tá? Casamento com viúva. Do parente. Mateus 22. Rapidamente aqui. Da viúva de um parente, 22, 24. Diz aqui. Houve também entre eles uma forte, o Mateus 22, o 24. Mestre, Moisés diz, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência ao seu irmão. Vamos continuar aqui? Então tem também, sabe o quê? Tem castidade. Castidade que que se mantém sem ter relações sexuais. É que a pessoa que não tem relações sexuais, tá? Então aqui, castidade, Deuteronômio 5,18. Vamos lá, rapidamente. Deuteronômio 5,18. Vamos lá. Deuteronômio 5,18. Vamos lá. 5,18. Então, castidade também tem discussão de batalha, tá? Pessoas, são pessoas que têm um dom e não se casam, dedicam o tempo dele para servir a Deus. O 5,12. Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deixa eu ver se aqui mesmo castidade. É o 5,18. Peraí. De algum animal que rasteja, o 5,18. Não adulterarás. Tem mais aqui? Jó 31. Castidade. Pessoa que mantém casta, pura, né? Virgem. Tem lá o Jó também, que não falou que não era, que fez um acordo com os olhos dele, uma aliança com os olhos deles, para não olhar para as mulheres com cobiça, tá? Fiz aliança com meus olhos, portanto, como eu fixaria numa jovem. Então, né, o homem de Deus não fica olhando para as mulheres cobiçando, né? E as mulheres também decentes usam roupa de prostituta, para chamar os olhos dos homens, né? Então, estou mais aqui. Jó 31, Provérbios 5,20, castidade, Provérbios 5,20. Vamos lá. Porque, filho meu, ser cativado pela adúltera, porque abraçar o seio da mulher alheia, tem também aqui em Mateus 5,28. É para não olhar para as mulheres é o adultério espiritual, tá? Não olhar para as mulheres com cobiça. Mateus 5,28. Vamos lá, Mateus 5,28. Vou falar aqui, Mateus 5,28. Diz aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Então, veja, isso aqui é pecado sexual também, tá? Olhar com cobiça, pornografia, porque desperta desejos sexuais, olhar com cobiça. É olhar fixo, olhar intencional, olhar fixo, com intenção de cobiçar. É adultério, como estou tendo no coração. Então, ações sexuais ilícitas. E a mulher não usa roupa de prostituta, né? As irmãs não usam roupa de prostituta, calças apertadas para dar os seus glúteos, mini saia, shortinhos curtos, micro saia, barriga para fora, decote bem aberto, para não chamar os olhos dos homens, né? Transmitindo luxúria, né? Lascívia, luxúria, né? E os homens protegem os olhos para não ver para as mulheres também com cobiça, né, irmão? Então tá aqui. Mais aqui, castidade. Eu li aqui, castidade.
1 Crônicas 7:1, o apóstolo Paulo, 1 Crônicas 7:1, vamos lá, 1 Crônicas 7:1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Também tem aqui, Tessalonicenses 4:3. Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Rapidamente aqui, 1 Tessalonicenses 4:3. Diz aqui: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, da fornicação, da imoralidade sexual. O que mais aqui? Castidade. Também Tito 2:5. Vamos lá, Tito 2:5. Referência aqui, Tito 2:5. Carta pastoral. A serem insensatos, conselho para as viúvas, né? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exortação a diversos grupos, né? As mulheres aqui, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a todas as mulheres aqui. O que mais aqui? Também Apocalipse 14:4. Ali eu vou falar, irmão, o que eu falei para os irmãos, lembra? Eu falei que não se contamina com mulheres. Aí representa as igrejas ali que não se contaminou com o mundo. É adultério espiritual, é castidade, tá? Ó, vamos lá, Apocalipse, o 14. Apocalipse 14 e o 4. Então aqui, Apocalipse 14 e 4, vou ler primeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Então, o que eu falei, esse, não é que literalmente mulheres, quando falando mulheres aqui, é o sistema corrupto do mundo. É a Babilônia, é Roma, né? É Sodoma, é Babilônia, é Roma, que não se contamina com os olhos corpo do mundo. Então é a igreja que não se contamina com isso, se mantém virgem, santo, consagrado, separado dos outros do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Vamos lá. Então está aqui castidade. Aqui, impureza, repreendirás impureza. Impureza também com imoralidade sexual. Impureza é fornicação. Vamos lá. Mateus 5:28. Eu já li, mas eu vou ler novamente. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Então, impureza. Tanto em Romanos 1:24 também, Romanos 1:24. Romanos 1:24, impureza. Impureza tem que ver com fornicação, tem que ver com prostituição, amasiado, união estável, amigado, sexo entre solteiros, tá? Romanos 1:28. Vamos lá, Romanos 1:28. Aqui é para Deus, irmão, aqui se gostar ou não gostou, é a palavra de Deus, a palavra é santa. E tem que seguir a palavra de Deus para entrar no reino do céu. Os cães dos fornicadores não vão entrar, não. Quiser aceitar a palavra, aceita. O problema é o seu, a resposta é sua. Eu sou transmitindo a palavra de Deus. É como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não deviam. Eu até li isso aqui já, né, irmão? Aqui é impureza, Romanos 1:24. Romanos 1:24. Vai falar aqui, ó. Pelo que Deus os entregou a concupiscência. Concupiscência é desejo desenfreado, é desejo que não são controlados. Então o crente tem o domínio próprio, tem autocontrole. Então tem o Espírito Santo que dá autocontrole. Então quem rejeita essas coisas, quem rejeita Deus, quem rejeita essas coisas, está rejeitando Deus que dá o Espírito Santo. Vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala ali para os Tessalonicenses. Quem rejeita esse ensinamento, que está dando uma consciência, está rejeitando a Deus, que dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá o quê? Dá o domínio próprio, o autocontrole. Para quê? Para não assistir pornografia, para não se prostituir, para não ter desejo descontrolado, que é a concupiscência, desejo desenfreado da carne. Está aqui, ó. Pelo que Deus os entregou as concupiscências, desejos desenfreados, não controlados, descontrolados, de seu coração a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Então, continuando aqui sobre impureza, fornicação e imoralidade, o 6:19. Romanos 6:19.
Diz aqui: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Não é apresentar seus membros para se unir com uma prostituta, tá? Não conflito com uma prostituta, não. Então tem mais aqui, vamos lá. Impureza, Efésios 4:19. Diz aqui: tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Os ímpios, né? Os ímpios se entregam toda a sorte de impureza. Quem não tem o Espírito Santo? Então, para ele não tá nem aí. Para ele ficar, fornicação, sexo entre solteiros para eles, pornografia, fornicação, ver amasiado. Isso é a coisa mais normal do mundo para eles, né? O que é normal é uma pessoa não praticar fornicação para eles. Então eles vão um crente temente a Deus, que não pratica a fornicação, o sexo entre solteiros, que não traz uma mulher para dentro da casa dele, vive em união estável igual esse, então para ele é estranho. Então ele fala que é homossexual, que não gosta de mulher, então eu acho estranho. Então essa palavra de Deus aqui é estranha para eles, né? Porque o normal para eles o que é? É a fornicação, é o sexo entre solteiros, é ver a união estável, né? O uso mundo para ele é normal. Então tem um crente temente a Deus que não pratica essas coisas, para ele é estranho. Algo que está me chamando a atenção, que os crentes também estão achando estranho também, o outro crente que é temente a Deus, não praticar a fornicação e também de pregar contra a fornicação e pregar contra o Estado e segundo o casamento. Então, crente dentro da igreja que prega, que louva, que canta bonito, que prega, vive em união estável, vive amasiado, amigado, pratica a fornicação, o sexo antes do casamento, que é o sexo estrangeiro, e acha estranho que outros crentes estão com eles, não pratica a fornicação, que é o sexo estrangeiro, não vive amasiado, e condena essas práticas. Eu acho estranho, é isso que eu estou chamando a atenção. Porque o mundo achar estranho não praticar é normal, porque eles são do mundo, então acho estranho, e são os forasteiros estrangeiros nesse mundo, não peregrino, então é normal o mundo achar nós estranho. O que me chama a atenção é crente achar estranho, o crente vive um mundo consagrado, santificado pelo Senhor. É isso que está acontecendo nesses últimos tempos aí. Né, irmão? Vamos lá. Efésios 4, impureza, Efésios 4:19, tem mais aqui mais. Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos seus. Nem nomeie, tá? Tem mais aqui. Impureza. Colossenses 3:5. Cartas pastorais. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Então, aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Estou falando para os crentes aqui, para morrer a natureza terrena. Modificar a natureza terrena. A prostituição, a impureza e a paixão, e o vil desejo. O que mais aqui? Vamos lá. Falando sobre impureza, fornicação, imoralidade sexual, porneia, que é em grego. Está aqui, impureza. Também, 1 Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, pois Deus nos chamou para a fornicação, para imoralidade sexual, para a impureza, mas para a santificação. O que mais aqui? Hebreus 13:4. Acho que vai falando do leito ali, viu? Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Vamos lá, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adultos Deus os julgará. Aqui, leito, irmão, leito, eu estava em umas pregações aqui sobre o Paulo Júnior, leio aqui, isso aqui é coito, é relação sexual. É trazer o quê? É trazer a imundícia do mundo para a relação sexual. É o homem que assiste pornografia e vai deitar com a mulher. É a mulher que assiste pornografia e vai deitar com o marido. Então trazer o quê? Trazer imundícia para o leito. Aqui, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, pois aos imorais e adultos Deus os julgará. Porque eu estava em umas pregações aqui, o Paulo Júnior, ele prega a palavra de Deus, a sua doutrina,
Daí está falando nas pregações que o homem evita desculpa, que o homem está viciado em pornografia, tem muitas mulheres viciadas em pornografia também, tá? Está achando uma pregação dele assim, que entre 4 pessoas no mundo, uma é a mulher que assiste pornografia. Entre 4 pessoas no mundo, uma é a mulher que consome pornografia. Então, as mulheres estão quase chegando no nível de homens imorais que assistem pornografia. Então, veja bem, então o homem usa assim como argumento, ele fala assim, assiste pornografia para ter um incentivo para ter relação sexual com a esposa dele. A mulher também assiste pornografia. Então vai com a mente suja, o leito é com mácula, traz mácula para o leito, é com o corpo, relação sexual. Então, quer dizer, não é para trazer, assistir pornografia, ficar com a mente suja e ter relações. Você faz isso aí, o homem assiste pornografia dizendo que para ter um incentivo, para ter relação com a esposa dele, então, na verdade, ele está fazendo da esposa dele atriz pornô. Essa que é a verdade. Então, está falando da esposa da atriz pornô, ou está querendo ter relações com a esposa dele, pensando na atriz pornô. A mulher é a mesma coisa. Precisa de um incentivo para ter relação sexual, então ela está fazendo o marido dela com ator pornô. Tá, irmão? Tudo sobre o meio do sexo, setembro, estou falando um sexo que é de Deus e o que é sujo, o que é antinatural, né? Que inclusive está atingindo a igreja, né? Fornicação, pornografia, demasiado, união estado, amigado, divorciando, contando segundo casamento, sexo antinatural. O que mais aqui? Também o Tito 2,5. Eu já li sobre castidade. É por isso que estou falando aqui, né, amor? Tito, Hebreus 13,4 e 2 Pedro 2,10. Vamos lá, 2 Pedro 2,10. 2 Pedro 2,10. Vai falar aqui. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não recebem blasfemar das dignidades. Vou direito aqui, está certo? Impureza, segundo Pedro 2,10, isso mesmo. Dignidade, ao passo que aos anjos, embora maiores em força e poder, então, Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos, e desprezam as autoridades, imundo desejo, impureza. Então tem mais aqui, vamos lá. Agora, fornicação, sobre impureza, fornicação. Mateus 5,32, vamos lá, Mateus 5,32. Vamos lá. Mateus 5,32. Aqui vai divórcio, viu? É a palavra que eu estou falando. Guarda divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorcie, Jesus está falando isso aqui, Jesus está falando esse ensinamento aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, que é fornicação, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Tá vendo? Está aqui, Jesus falando. Pega a palavra de Deus, irmão. Então, muitas igrejas, muitos crentes estão gostando da palavra de Deus. Então, ele vai escolher uma porção de mestres que pregam as coisas que concordam com os pecados dele, que não pregam contra a fornicação, que não pregam contra a contaminação sexual, que não pregam com o sexo entre solteiro, que não pega contra o segundo casamento, que se divorcia e contrai o segundo casamento. Então, tem muitos crentes que não gostam dessa pregação. Aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de irmão sexual, que é o casamento contratado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22. É o casamento contratado, que é um noivado que é muito próximo. O pai do noivo escolheu uma noiva para o filho dele. Então aquela mulher pertencia a ele. Então não podia ter relações com nenhum outro homem. Então tinha que se manter virgem. Então veja bem, aí a mulher ela adulterava, ela tinha relações com outro homem, ela já pertencia ao filho daquele homem. Então ela não podia, ela tinha que se guardar para aquele homem, que era contratado. Ele pagou dotes para a noiva, para o filho dele. Aí ela tinha que se esperar até o dia que eu fiz o casamento, que ia ser na noite de núpcia. Então não podia ter contato com nenhum homem. Então essa mulher, ela adulterava o quê? Ela tinha relações sexuais com outro homem. Aí no dia da núpcia, o homem ia chegar a ela e ia ver que ela não era mais virgem. Então ela se prostituiu. Então é caso de prostituição que ia dar caso de divórcio. Aí, e pela lei, mandava apedrejar essa mulher aí, tá?
Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 22, pegado de adultério. Tá? Aconteceu ali, no Evangelho de São João, capítulo 8, a mulher que foi pega em adultério. Então, quer dizer, é nesse sentido aí, casamento contrário. Mas, tá nesse sentido, é fornicação. Jesus falou aqui. Vamos lá, continua mais coisas aqui. Fornicação. Também Atos 15, 29. Atos 15, 29. Depois da descida do Espírito Santo no Pentecoste. Atos 15, 29. Veja bem, Atos 15, foi o concílio ali que Tiago ele liderava a igreja de Jerusalém. O concílio ali foi determinado que não podia se prostituir, tá? Atos 15, 29. A palavra de Deus, mas ninguém gosta disso aqui. É a palavra genuína, ninguém gosta. Você pode ter certeza. Se tem muito crente que está odiando essa pregação aqui, viu? Vai ter acesso aí ou vai ter acesso depois. Mas aqui eu prego a palavra, aqui é a palavra de Deus. Estou livrando meu sangue aí, eu prego o evangelho genuíno, levando o meu sangue, levando minha mão do sangue dessas pessoas aí que quiser receitar. Amém. Se não quiser, vai prestar conta com Deus e Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa da minha mão. Aqui, ó. Que agiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição, viu? Que é a fornicação, o sexo entre solteiros. Fazei bem, se vos guardares dessas coisas, que tudo lhe vá bem. Então fui determinado no concílio em Jerusalém, ali no que Tiago é o líder da igreja. Então, fornicação, 1 Coríntios 5:1. Vamos lá, 1 Coríntios 5:1. Aqui assim, irmão. Com Deus é poucas, irmão. É a palavra de Deus. Se aceitar, amém. Se aceitar, o que reserva lá o que arde com fogo e show para saber a segunda morte. Com Deus é assim. É sim, não. Passando isso no maligno. Tem mesmo, não tem falácia, argumentos falsos com aparelhos verdadeiros que induzem a pessoa ao erro. Tem não. Aqui é para Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e tal, como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, daquele que abuse da mulher do seu próximo. Tem um homem que teve relação com a madrasta, tá? Então ele foi expulso da comunhão ali. O que mais aqui, impureza? Fornicação, né? Fornicação 6,18. Agora, 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Então, fornicação é mesmo que prostituição, tá? Então, quem pratica sexo entre solteiros, está praticando que é a prostituição. Só que as pessoas, elas dizem assim que prostituição é só aquela mulher que recebe dinheiro em troca de favores sexuais. Né? Aquela mulher, a mulher da vida, que recebe dinheiro em troca de favores sexuais. Que o homem paga para ter relações com ela. Que é a prostituição. Então essa mulher aí, ela vende o corpo dela em troca de dinheiro. É a profissão da prostituta. Então é uma mercadoria. O corpo dela é o meio de sustento dela, é o ganho-pão dela. Então ela vai lá nas boates, vai na boate, vai no cabaré, ela vai na boate, no cabaré, na linguagem que nós vemos aí, vai na zona. Então ela está lá com uma mercadoria, ela está lá para oferecer o corpo dela é o meio de sustento dela, é a ferramenta dela de ganhar o pão dela, é o ferramenta de trabalho dela, que ela vende o corpo dela em troca de dinheiro, ela oferece o corpo dela em troca de dinheiro para poder sobreviver. É a prostituta. Então é uma mercadoria que ela tem de todo tipo de homem. Então é uma mercadoria que está oferecendo ali, é um corpo. Inclusive lá na Holanda, lá, que a prostituição é liberada, então as mulheres ficam em vitrine lá, a gorda do freguês, que compra ela lá, para passar uma noite com ela, e para atender os desejos, as fantasias e os desejos dos homens lá. Ela compra o corpo daquelas mulheres. Então as pessoas falam que prostituta é só essa mulher, que está lá oferecendo o corpo dela em troca de dinheiro, oferece o corpo dela em troca de favores sexuais. Só que prostituição não é essa mulher não. Prostituição é aquele também que pratica o sexo entre solteiro, que vive em união estável, amasiado, amigado, mas que não é casado no civil. Tá? É no civil, não é religioso não. Que não é casado no civil. Então é prostituta também. A diferença é que essa mulher que eu falei lá, que oferece o corpo dela em troca de favores, recebe pagamento em troca de favores sexuais e sai com vários homens, a diferença é que aquela recebe dinheiro.
em troca de valores sexuais. E aquela que é marido tem relações com um homem só, que é o sexo entre solteiro, relações com um homem só, mas não é casado no civil, é prostituição, só que ela não recebe, que é de graça, é o sexo de graça, que não oferece o corpo em troca de favores sexuais. É a única diferença. É prostituição, é fornicação. A diferença é que ela tem relação só com um homem só e que é de graça, mas é prostituição. Tá? Então, resumindo, então a mulher que vende o corpo em troca de favores sexuais, ela sai com vários homens. E a união estável, que é a fornicação, é sexo entre solteiros, é o sexo de graça, é um homem só e é de graça. É a única diferença. Mas é fornicação, é prostituição, é imoralidade sexual. Tá? Então eu já li aqui. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá. Fornicação, também está no 7.2. Por causa da prostituição, falando do casamento, por causa da prostituição, porém, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, tá? Casados. Cada posição, não é união estável não, união estável é prostituição, como diz a palavra. Vamos lá ver mais sobre fornicação, prostituição. Também 10.8. 1 Coríntios 10.8. Mas aqui é um estudo que ninguém gosta, mas é verdade. É verdade que mostra o caminho, onde está o erro e mostra o caminho certo para ir para Jesus, para não ser condenado, para não ser lançado no lago que arde com fogo, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, escuro. Está falando lá que os fornicadores não vão entrar no reino celestial. Vai ser lançado no lago que arde com fogo, a saber, a segunda morte. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 8. Não vos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Então está aqui, ó. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Aqui está falando, é lá em Números, no capítulo 25 de Números, que ali que o Balaão tentou, no começo o Balaão tentou ganhar dinheiro, recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Números 22 e 23, e vai até o 25 falando do Balaão. Então, aí está falando dos midianitas, e Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo em troca de dinheiro. É o profeta mercenário. Aí o Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo através dos cantamentos. Contra Jacó, não vale encantamento e nem adivinhação. Números 23 e 23. Aí como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, não conseguiu amaldiçoar o povo, não conseguiu o dinheiro para amaldiçoar o povo, aí ele convenceu as virgens medianitas a se prostituir com os homens de Israel, para poder conseguir o dinheiro dos cantamentos, que não conseguiu os cantamentos. Então, o que era o objetivo ali? Contra Jacó não vou encantar nenhum. Então, enquanto o povo estiver na frente de Deus, a maldição não pega. Maldição sem causa não pega. Estou lá em Provérbios capítulo 26. O justo, maldição sem causa não pega. Então precisa ter causa para pegar a maldição. É que nem um barquinho. O barquinho está lá no oceano, a imensidão do oceano, o barquinho não afunda. Mas se entrar água dentro do barquinho, aí funda. Então, maldição com causa pega. Então, qual era o objetivo ali? Fazer o povo pecar. Então, o povo, as mulheres medianitas, foi lá, convidou os homens a oferecer sacrifício aos deuses dela, e no sacrifício havia a prostituição, que é o culto aos deuses lá, a Baal. Então, havia a prostituição cultural. Então, deitaram com aquelas mulheres, tem relações com aquelas mulheres lá. Ela convenceu os homens israelitas a oferecer sacrifício aos deuses, e ouvia na adoração aos deuses, ouvia a prostituição cultural. Aí morreu 23 mil. Aqui está 23 mil, mas ela fala 24 mil. Então, tá vendo? Vamos continuar aqui. Impureza, aqui tá prostituição, fornicação. Efésios 5:3, vamos lá. Efésios 5:3. 5:3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós como convém. Então, impureza, fornicação e imolação
são termos parecidos, tá? Colossenses 3,5. É só o tanto que muda. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Então, fornicação. Vamos ver mais fornicação aqui. Efésios, aqui o Efésios foi fornicação. Também Colossenses 35 e Tito 4, 3, 1 Coríntios 4, 3. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Tá? Agora vamos terminar aqui sobre fornicação. Agora nós vamos lá para lascívia, tá? Estou falando sobre moral sexual, sobre sexo. Já falamos o quê? Casamento de israelitas com estrangeiros proibido. Já falamos que o casamento é simbólico da união de Deus com o seu povo. Já falamos da viúva de um parente, o casamento da viúva de um parente. Já falamos do que mais? Falamos da castidade. Já falamos da impureza, da fornicação. Agora nós vamos falar de lascívia. Lascívia desperta desejos, né? Desejos sexuais, lascívia. Vamos lá. Número 26. Olha lá das mulheres midianitas. Esse Midian aqui é filho de Abraão, viu? Esse Midian aqui, viu? De uma das mulheres de Abraão. Vamos lá. Números 25. Acabei de falar, também Deus, o Espírito Santo dirigindo esse trabalho mesmo, viu, irmão? Você pode ver aqui. Ele está na direção aqui. Está falando na minha boca aqui. Lascívia, Números 25, 6. Diz aqui. Então o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Tá vendo? É aqui, lascívia. Então o homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se com uma lança, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda, e lá transpassou 3 pessoas pela barriga, o homem israelita e a mulher. E cessou a praga que feria os filhos dela. Tá, transpassou pela barriga. Sabe o que está dizendo aqui? Eles estavam numa posição do Kama Sutra, transpassou pela barriga. Então pegou o homem e a mulher pela barriga. Então estavam na posição ali do Kama Sutra ali, né, irmão? Pegou na barriga do homem e também tudo transpassou 2 pela barriga. Imagina. Continuando aqui, falando sobre lascívia. Agora falar mais aqui, lascívia. João 8,3. Vamos lá, João 8,3. Acho que eu falo da adulta, né, irmão? João 8,3. Isso mesmo, da adulta, ó. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo. Mas isso mesmo, é a mulher adulta. O que mais aqui? Sobre lascívia. Romanos 1,27. Romanos 1,27. Vamos lá, Romanos 1,27. Vai falar aqui. Semelhante também, os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensibilidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes, recebendo em si mesmo a punidade merecida pelo Senhor. Então, lascívia é sensualidade também, viu? Transmitir roupas. Então, as mulheres, elas usam roupa de prostituta, calças apertadas, dando aos glúteos, fica também com mini saias, a barriga para fora, blusinhas com decote bem aberto, aí ela usa uma blusa e é aberto assim, mostrando o par do seio. Traz realmente lascívia, cobiça, roupas sensuais,
lascívia, cobiça, trazendo luxúria para os homens. E irmã também, usando biquíni na praia. Então, mulher de Deus não anda com biquíni na praia não, viu? Biquíni transmite cobiça, lascívia e luxúria. Roupa sensual. Minha irmã crente de glúteo lá na piscina, ali na praia, ali na areia da praia ali, isso aí é roupa de prostituta, viu? Transmite lascívia e cobiça. Não é mulher cananeia mundana não. Eu prego a palavra de Deus. Vamos lá, fonte da Síbia. Então, Romanos 27, também 1 Coríntios 5:1. Então aqui, com o primeiro, como eu já falei, está falando do homem que teve relação com a madrasta. Também, agora 2 Coríntios 12, 21. 2 Coríntios 12, 21. Vamos lá, 2 Coríntios 12, 21. 2 Coríntios 12, 21. Vai falar aqui, ó, 12, 21. Diz aqui. Receio que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. Eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da libertinagem que praticaram. Apóstolo Paulo falando aí para os Coríntios. O que mais sobre lascívia? Também Efésios 4:19. Efésios 4:19, falando sobre lascívia. Diz aqui. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uns repetidos, né? Então, só que como supôs, irmão, fornicação, lascívia, impureza, imoralidade sexual, só muda as palavras, os termos, mas são praticamente o mesmo, que é sexo entre solteiro, é porneia, sexo entre solteiro, tá? Só muda a situação também, e adultério. Então, porneia, ela abrange o que? Abrange tudo isso aí. Lascívia, prostituição, fornicação, imoralidade sexual, homossexualismo, bestialidade, necrofilia, enfim, todo tipo de sexo que é antinatural. O único sexo que é natural, que foi feito por Deus, está lá em Gênesis 2:4. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e a sua esposa, e dois tornarão uma só carne. Então, o sexo foi criado por Deus. Então, é bênção de Deus, os desejos sexuais são lícitos, a partir do momento que é usado no casamento, após o casamento, é lícito. Então, foi criado por Deus, e Deus criou tanto gêneros diferentes para se completarem, e ordenou para eles se unirem na relação matrimonial, conjugal. Então, é de Deus. Então, o sexo é bênção de Deus. Deus criou o homem e mulher, sexo diferente, ou seja, relação heterossexual, e ordenou para eles se unirem no matrimônio. Então é de Deus o sexo, para povoar a terra e para o prazer dos cônjuges. Então é de Deus. Só que é natural quando usado no matrimônio, após o casamento, ali declarado marido e mulher perante o Estado, ali é natural e é bênção de Deus, tá? Mas sexo antes do casamento, que é fornicação, prostituição e homossexual, esse sexo adultério também, sexo heteroconjugal, união estável, aí não, é antinatural. Tá? Vamos continuar aqui. Lascívia. Judas 7, vamos lá. Judas aqui é o meu irmão do seu Jesus, tá? É irmão do Tiago e é meu irmão do seu Jesus. Judas 7. Judas não tem capítulo, Judas 7. Então esse é o Judas 7. É antes do Apocalipse. Não, Judas 7. Vou falar aqui. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos lá. Vamos aqui, lascívia, eu já falei. Agora, irmão, vamos lá falar sobre concupiscência. Já vamos encerrar com concupiscência, tá? Concupiscência que é os desejos desenfreados da carne. Então, quem é na concupiscência é quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, na concupiscência dos desejos desenfreados da carne, não tem autocontrole, não tem domínio próprio. É por isso que eles praticam a fornicação, o sexo entre solteiros. É por isso que eles contraem segundo casamento, se divorcia e contrai um segundo casamento. Porque segundo casamento é só em caso de viuvez, como já foi falado na palavra aqui. É por isso que eles se unem, vivendo em união Estado, não são casados oficialmente perante o Estado. Então, quer dizer, é o que? É concupiscência, não tem domínio próprio. É desejo desenfreado da natureza humana, pecadora. Tá? Então tá aqui. Desejo desenfreado da carne. Provérbios 6, 25. Vamos lá. Provérbios 6, 25. Fechar com concupiscência. Provérbios 6, 25.
Provérbios foi escrito por Salomão, o mais sábio da Bíblia, teve 700 esposas e 300 amantes. 6:25. Aí, o rei Salomão, diz aqui, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, concupiscências. Agora Mateus 5:28, Mateus 5:28 já falei, né, irmão? Aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração, não precisa falar. Vamos para concupiscências, o que é mais aqui? Gálatas 5:16, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vai falar das obras da carne aí, Gálatas 5:16. Escrito 5:16. Vai falar aqui. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfeis os desejos da carne. Desejo descontrolado, desejo desenfreado, tá? Concupiscência. Colossenses 3:5. Já falei, mas eu vou passar novamente aqui. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Vai falar aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo e a avareza que idolatria, concupiscência. Primeiro Tessalonicenses 4:5. Não dominados pelo desejo desenfreado. Tá vendo? Concupiscência é o quê? É desejo desenfreado. Não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios, que não conhecem a Deus. Então os gentios andam no desejo desenfreado. Então tá vendo? Então, o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses, porque ele tinha a adoração a Afrodite, a deusa do sexo, do amor, e muitos crentes estavam o quê? Já foram justificados, e agora ficam andando no processo da santificação. E o processo da santificação dava a vida toda. Então, eles foram santificados, agora eles têm que... foram justificados, vocês são santos, agora você tem que andar em santidade, não voltar a fazer o que se fazia antes, na prostituição, dos desenfreados. Então veja bem, ter domínio próprio. Então está falando aqui, ó, não dominados pelo desejo desenfreados como os gentios, que não conhecem a Deus. Estou falando para crentes, não dominados pelo desejo desenfreados como os gentios que não conhecem. Então os gentios, ele anda no desejo desenfreados porque ele tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá domínio próprio para a pessoa não andar no desejo desenfreado, ou seja, desejo descontrolados. Então eles querem ter relações só, então para eles não tem restrições morais, eles andam no desejo desenfreado. Então eles praticam a comunicação naturalmente para eles. Ver amaziado, publicação, isso é normal. Pornografia é desenfreado, porque ele não tem o Espírito Santo, que dá o domínio próprio. Mas o crente não, o crente não tem desculpa. Porque ele tem o Espírito Santo, que dá o quê? Dá o domínio próprio, o autocontrole. Então, vamos lá. Está falando aqui sobre concupiscência. 1 Timóteo 2:22. 1 Timóteo 2:22 está falando isso. Foge do desejo da mocidade. Está falando para Timóteo 2, está perto aqui, vou até mostrar para os irmãos. Foge do desejo da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Viu? Para fugir do desejo do quê? Da mocidade. Ó. Foge também do desejo da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então o que? Foge também do desejo da juventude, que foge de brigas, de contendas, de discussões, e foge também da fornicação, do desejo da juventude, que é fornicação, é sexo entre solteiro. Assim como o José do Egito, tinha 17 anos lá, na casa de Potifar, a mulher de Potifar que estava cobiçando, ele fugiu da mulher de Potifar. Percebe? O José do Egito, assim como Timóteo e todos nós, temos desejos sexuais. Então, para fugir, para quê? Para não ceder à tentação. O diabo, você resiste. Está lá, Tiago 4:7, sujeitar-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e depois de volta. Mas da prostituição, da fornicação, da mulher de Potifar, da Jezabel, da Dalila, você pode. Da pornografia, você pode, tá? Porque é prudência. Vigiar e orar, para quem não entende, não. Então, orar, primeiro que é vigiar, não é orar. O Senhor Jesus falou para Pedro lá, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. 26:41. Então, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como diz a oração do Pai Nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia de hoje, o pão nosso cada dia de hoje,
perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Então, não deixe cair em tentação, foge do mal, foge da fanqueira, foge, não se aproxime da porta adúltera, não anda no caminho da adúltera, foge da mulher moral, foge da mulher de Potifar, foge da pornografia, foge de mulher que não quer saber de Deus, mas mulher que não quer saber de Deus, foge de mulheres que, ó, tá chegando um calor aí, vai cheio de mulheres aí que, com trajes indecentes aí, inclusive irmãs de igreja, tá? Então foge dessas mulheres aí, os varões aí, né? E a mulher vigia aí na roupa que se veste aí, tá? Porque se a mulher faz um froco aí, ela vai ser lançada no lago que há de culpar o chupo também, viu? Que fez o froco pecar, ela é responsável pelas pessoas que ela fez pecar por causa da sensualidade dela, das roupas de prostituta, shortinhos apertados, mini saias, blusinhas com decote aberto. E deixa, propositalmente, ela deixa o botão aberto da camisa assim, para mostrar o circunzão, para bater os olhos dos homens. A carne vai murchar. A mulher tem que ser a mulher virtuosa lá. É o caráter da mulher. É a mulher que mexe com pudor ali. Está lá em 1 Timóteo 2,9. Mexe de mulher com pudor, mais decente. Então tá aqui, concupiscência. Tiago 1,15. Desejo desafiado. Tiago 1,15. É uma pregação aqui que depois havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte, tá vendo? Depois havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Aqui, no pensamento. Então, por exemplo, assim, a pessoa vive na prática do pecado, e tem a pessoa que peca de forma acidental. Por exemplo, o rei Davi, no tempo que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa lá, dormindo. Ele acordou tarde, aí foi passear na sacada, no terraço. O terraço era plano, dá para ver toda a Jerusalém. E lá no alto da sacada, lá do terraço, ele viu a mulher de Urias, Betseba, pelada tomando banho. Ele olhou e viu a Betseba pelada tomando banho ali. Aqui, em vez de ele sair rapidamente daquele local lá, ele ficou olhando. Ele demorou no pecado. Então, o que o diabo quer? Ele quer a sua mente. Se ele pega a sua mente, ele domina todo o seu corpo, as suas reações. Então, ele foge do desejo da mocidade. Não fica olhando. Você vê uma mulher aí nessas roupas, vai encher dessas mulheres com essas roupas sensuais aí. Quer dizer, transmitindo o quê? Transmitindo luxúria, cobiça, sensualidade, roupas eróticas. Então, os homens não é para ficar olhando, o homem que fica olhando para elas. Então, quer dizer, não fica olhando para elas. Se você ficar olhando, você vai ser dominado pelo desejo, que é o quê? Cobiça, luxúria. É que falou aqui, ó. O Thiago está falando aqui, ó, dessa forma, ó. Eu falei falando aqui, ó, o Thiago. Mostrou para os irmãos aqui, está falando de desejo desenfreado, desejo de controle. Você tem o domínio próprio, mas tem que dar prudência também, é fugir, tá, irmão? Porque pegou sua mente, dominou, aí você fica dominado, não tem como, tem que ter prudência. Vamos lá, vou mostrar para os irmãos aqui, o Tiago da competência, Tiago 1,15, olha aqui, Tiago 1,15, quer dizer, você tem que vigiar. Ó, depois, havendo esse desejo concebido, da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, já é uma que Davi, se ele ficou demorando não andando ali, aí foi dominado, dominou a mente dele, não teve controle. Então vigiar, porque o pensamento também, viu? Um pensamento erótico, um pensamento de uma mulher, que você vê na rede social, mostrando roupa seminua, tira isso da pessoa. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo que é verdadeiro, isso culpa a sua mente, tá lá. Em Filipenses capítulo 4, tá? Tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, isso culpa a sua mente, tá? Tá lá em Filipenses 4. Não deixa sua mente se encher com pornografia, com mulheres peladas não, tá, irmão? Senão você vai praticar, se é solteiro, você vai praticar o sexo solitário, que é a masturbação, ou senão vai praticar fornicação, sexo entre solteiro. Então vigia o pensamento seu. Deixa o diabo ter no seu pensamento, não. O diabo anda ao redor, rugindo como leão, buscando pegar. Então vigia. Você pensa no que entra um pensamento sensual, pensamento de mulher nua na sua mente, expulse o pensamento. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, medita a palavra. A palavra na mente, o diabo não vai dominar a sua mente, não. E não fica olhando para essa mulher com roupa de prostituta, não, tá? Roupas sensuais, não. Vai chegar no calor e vai bater um monte aí. Vamos lá.
Inclusive irmãs de igreja que não vigia. Vamos lá. Tiago 1,15, agora para fechar. 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Aqui é assim, mas é palavra de Deus. Aqui você come palavra de Deus. Você come trigo, não é palha não. 1 Pedro. 1 Pedro o quê? 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra o mundo. Para se abster dos desejos carnais que combatem contra a alma, viu? Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros. Então vamos para crente, peregrino e estrangeiro. Nós não pertencemos ao mundo, entendeu? Nós não pertencemos ao mundo. Então é para não se abster do quê? Dos desejos carnais. Somos peregrinos estrangeiros porque nossa pátria não é aqui. Tá? Então, se abster dos desejos carnais, os quais combatem a alma. Então, veja, nós não pertencemos ao mundo, nós precisamos abster dos canais, da concupiscência desesperado. Tá, irmão? Então é isso aí, para o pastor João, para o estudo dos irmãos. Estamos aí no mês de setembro, como é o dia 6, primeiro dia do século. Então, setembro, mês de setembro aí, vamos estar vigiando aí, não. Estamos aí neste mundo, mas não pertence a esse mundo, os valores desse mundo corruptos, tá? E o mundo e essas pessoas que não querem saber Deus vão ser lançados no lago que acho que o fogo a saber a segunda morte. Nós somos distintos do mundo, distintos, separados, consagrados. É para ser o sal do mundo, é para influenciar os pagãos. É essa pessoa subir nessas práticas aí, a vir para Jesus, a se arrepender dos pecados deles, a se arrepender dos pecados deles, porque ó, o mundo vai olhar para a gente, vai refletir. Então eles vão abandonar as práticas libertinas deles, as concupiscências, vai receber a gente como Salvador e vai ter uma vida nova, vai ser transformado pelo Espírito Santo, vai ter o domínio próprio, tá, mano? Vamos influenciar o mundo, vamos influenciar o mundo, não vamos ser influenciados pelo mundo. O problema é que a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Esse é o problema. Então vamos pregar a palavra de Deus aí. E outra coisa, se não gostar do que eu preguei aqui, eu lavo minhas mãos, tá? Aí o problema é seu, a responsabilidade é sua. Tá, vamos orar aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por este estudo que o Senhor me deu, Pai amado Senhor. Teve ali para o primeiro vídeo, Pai, Senhor, eu separei em 2 vídeos, Pai, em 2 lives, por causa do tempo, e por causa que estender, Pai amado, tu sabe, Pai amado Senhor, o tempo dos vídeos, Pai, ia ser muito maciço, então eu achei por bem, Pai amado Senhor, estar dividindo entre 2 lives, 2 gravações, para facilitar para as pessoas estar examinando melhor, Pai. Que Deus, meu Pai, eu agradeço por esse oportunidade que o Senhor me deu de poder estar ministrando a Tua palavra, sendo instrumento em Tuas mãos, Pai, separado, consagrado para o uso pessoal seu, para poder transmitir a palavra que liberta, Pai amado Senhor, que salva, que leva para o céu, Pai amado Senhor, que não prega coisas terrenas, Pai, que prega a chave da casa própria, a chave do carro 0 quilômetro, que não prega, Pai amado Senhor, coisas terrenas, Pai amado Senhor, a chave do apartamento, que não prega coisas terrenas, Pai amado Senhor, que prega reino celestial, que prega céu e inferno, Pai. Obrigado, Pai amado Senhor, por o Senhor ter me instruído na Tua palavra e me levado, Pai Senhor, a pregar a Tua palavra, a ministrar esse estudo, Pai amado Senhor, que o objetivo de libertar as pessoas da falácia, que são argumentos falsos, com aparência de verdadeiros, que induzem a pessoa ao erro, Pai. Pessoas de má índole, que distorcem a palavra, Senhor, para fazer as pessoas pecarem aí, Pai amado Senhor. São escrupulosos, Pai amado Senhor. Pai, obrigado, Pai, por ter me levado, Pai, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Peço que, Senhor, que essas palavras venham alcançar muitas pessoas, esse estudo venha alcançar muitas pessoas e venha libertar as pessoas da ignorância, da falácia, da filosofia, Pai amado Senhor, libertar das ideologias, do relativismo, Pai amado Senhor, que as pessoas falam o que é pecado para você, não é pecado para mim, mas a Tua palavra é mesmo. Hoje, eternamente, a Tua palavra não mudou. Prostituição continua sendo prostituição, fornicação é sexo entre solteiro, continua sendo sexo entre solteiro, passa os céus da terra, mas a Tua palavra não há de passar, Pai amado. Pai, eu peço que essa palavra me alcance muitas vidas, muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo, Pai amado Senhor, que estão vivendo na vida libertina, que estão vivendo, Senhor, amaziados, em união estável, Pai amado Senhor, que vão amigados, que estão praticando sexo entre solteiros, que se divorciaram e construíram o segundo casamento, Pai amado Senhor, e que estão vindo na fornicação, na prostituição, na impureza, na concupiscência, no desejo desenfreado da carne, Pai amado Senhor, e que vive aí, Pai amado Senhor, praticando sexo antinatural, Pai amado Senhor, e que alcance os irmãos que estão praticando a coisa também, Pai amado Senhor, para que venha fortalecer a fé deles também, através desse ensino aí, Pai amado Senhor. Ora para que o Senhor, Pai do Senhor, venha
para alcançar cada pessoa através desse estudo, libertando da ignorância, Pai amado do Senhor, porque conhecerei a verdade, e a verdade vou libertar, Pai. Tudo que eu falei aqui foi com base na tua palavra, não foi filosofia, não foi relativismo, não foi falácia, não foi ideologia, não foi argumentos falsos, como o primeiro verdadeiro que nos deu erro, Pai. Foi tudo na palavra, texto e contexto, Pai. Então eles são indesculpáveis se eles rejeitarem a tua palavra, Pai amado do Senhor, no dia do trono branco ali, Pai, e ser condenado eternamente. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos que tenham acesso a essa minha instrução, fala com cada um deles e faz com que essa palavra venha penetrar na mente e no coração deles e venham praticar a tua palavra, não venham uma religião vazia, Pai amado do Senhor, sejam praticando a palavra e não somente um vídeo, enganando a voz com um falso discurso, Pai amado. Quando eles forem cantar lá na igreja, lá, eles vão cantar, Senhor, casados oficialmente, Pai amado do Senhor, no católico, Pai amado do Senhor, e não em comunicação, não em segundo divorciados e contraindo o segundo casamento, Pai, que eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, abençoa todos que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, João? Então uma boa tarde aí, um bom dia aí, ou boa tarde, não sei o que é, para a glória do Senhor.